Olá, a paz do Senhor, tudo bem? Sejam todas bem-vindas, minhas alunas lindas, abençoadas pelo Senhor Jesus. Sejam todas bem-vindas. As que estão desde o início, as que estão aqui pela primeira vez, as que estão ao vivo agora e as que ouvirão depois, na aula gravada. Que alegria. É bênção hoje, muita bênção. Hoje nós vamos falar, beijo para todas. Nós vamos trazer hoje sobre o batismo do Espírito Santo, Senhor nosso Deus, e é poderoso o que Ele preparou para nós. Já conversei com o Heitor passar os slides, tá tudo combinado, né? Glória a Deus, hoje ele vai estar do meu ladinho e vai dar tudo certo. Em nome de Jesus. Amém. Bom, eu vou fazer oração para nós começarmos. Prepare a sua ceia, coloque seu copo de água do seu lado. Se você tiver a sua Bíblia, se você quiser acompanhar, tem bastante passagens hoje que eu separei para trazer como base de ensino. Apesar de que eu vou depois enviar também para vocês, tá bom? Mas é sempre bom, né? Aprender a manusear a Bíblia, que é a palavra de Deus, é o nosso manual de vida. Amém? Vamos orar então para começar. Já passados aí 4 minutinhos, nós hoje temos bastante coisa para ver. Então vamos orar. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Querido Deus, meu Pai Todo-Poderoso, no nome santo de Jesus, Senhor, eu me apresento diante do seu trono, aos seus pés, e venho apresentar cada aluna, Senhor, presente nessa noite aqui, em nome de Jesus, e a todas as outras que ouvirão essa aula, depois que ela ficará gravada. Em nome de Jesus, eu consagro ao Senhor toda a palavra que será colocada aqui hoje, Pai, no nosso estudo. Eu consagro ao Senhor toda a sabedoria dos céus que será derramada, em nome de Jesus. Eu peço ao Senhor nesse instante que envie um anjo na casa de cada uma dessas alunas, Senhor, em nome de Jesus. Que eles possam estar protegendo a mente de cada uma delas, que não haja distração, que o coração delas estejam completamente rendidos, Senhor, aos seus pés, para que toda a palavra dessa noite chegue assertivamente no coração, no espírito, na alma de cada um que está aqui agora, Pai, em nome de Jesus. Eu agradeço ao Senhor pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui juntas, em seu nome e em nome de Jesus. É isso que eu te peço, é isso que eu declaro, em nome de Jesus. Amém. Obrigada, Jesus. Obrigada. Amém? Vamos começar? Então, vamos pôr o primeiro slide com o tema da nossa aula de hoje, que eu trouxe para vocês. O tema de hoje, então, é esse: batismo no Espírito Santo, a porta para o sobrenatural de Deus. Não teria uma frase mais exata do que essa. É a porta para o sobrenatural de Deus. Amém? Pode passar, Heitor. Olha só. No Antigo Testamento, o derramar do Espírito Santo era algo limitado somente para sacerdotes, reis ou pessoas que eram chamadas por Deus para algo específico. Então era muito limitado. Lembra aquela aula que nós tivemos, quando eu expliquei para vocês sobre a necessidade daquela época no Antigo Testamento de, para que os pecados fossem encobertos, houvesse ali o sacrifício de animais? E dependendo do pecado, do tamanho, era o tamanho e a quantidade de animais. Então, assim também no Antigo Testamento, era o derramar do Espírito Santo. Era uma coisa limitada, só os sacerdotes recebiam, ou pessoas, como está dizendo aqui, que eram chamadas por Deus para algo específico mesmo.
Ele apontava e falava, olha, esse vai ser ungido agora, porque eu preciso usar ele para que ele fale através de mim ao povo, né? Então, nós vivemos hoje em um tempo de glória, essa é a palavra. Um tempo em que tudo foi modificado por amor a cada uma de nós. Nós já somos cheias do amor de Deus, de forma sobrenatural. O que acontece, na maioria das vezes, é que nós não temos esse conhecimento, que todo esse amor de Deus já existe dentro de nós. Amém? Pode passar, Heitor. Eu trouxe assim, ó, bem explicadinho hoje, tá? Para que eu não esquecesse de nenhuma palavra para falar para vocês. Então, houve o maior sacrifício do mundo, que Deus, através da passagem de João, capítulo 3, versículo 16, que eu vou ler para vocês, que é quando Jesus está por ascender, né? Que é elevar-se em dignidade aos céus, né? E ele diz que é necessário que eu vá para que o Consolador venha. Então, olha só, João, deixa eu pegar aqui para vocês a minha Bíblia. João, se você quiser procurar também, pode procurar. João 3,16. Diz assim. João 3 diz assim. 16. Porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Então, o que aconteceu aqui? Houve um sacrifício, o maior sacrifício do mundo, que foi quando Deus deu o próprio filho dele por amor a nós, que está relatado aqui em João 3, capítulo 16, né? E diz que todo aquele que nele crer não morra. Então, todo aquele que crer em Jesus não morrerá, terá vida eterna, tá? É o que diz a palavra do Senhor. E depois diz em João também, capítulo 16, versículo 7, assim, ó. Eu falo a verdade quando digo que é melhor para você que eu vá, pois se não for, o auxiliador, o consolador, não virá. Mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Aleluia. Sabe o que significa isso? Significa que Jesus está dizendo que ele precisava ir para que ele mesmo enviasse o consolador, o auxiliador, depende das versões de Bíblia, está escrito uns auxiliador, outros consolador, né? Se Jesus não tivesse subido aos céus, o Espírito Santo para nos auxiliar. É o Espírito Santo que nos auxilia, é o Espírito Santo que nos dá a vida, é ele que nos dá o direcionamento, é a voz dele que você ouve através das instruções de Deus, sempre. Amém? Então, é a palavra do Senhor que está dizendo, tá bom? Então, para que houvesse o derramar do Espírito Santo sobre nós, houve o quê? Houve uma antecipação de um sacrifício que foi avassalador, que foi o Cordeiro de Deus, que é o nosso Jesus. Então, para que o Espírito Santo hoje esteja junto de nós, foi preciso ter esse sacrifício de Jesus por nós, tá? Em Atos, capítulo 1, versículo 8, diz assim, ó. Deixa eu ler ele inteiro aqui. Capítulo 1, versículo 8. Diz assim, ó. Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até nos lugares mais distantes da terra. Glórias a Jesus. Vocês vão começar a entender o amor de Jesus em cada página que nós virarmos aqui de estudo hoje, tá? Ele sempre dizendo aqui sobre o derramar do Espírito Santo sobre nós mulheres aqui de avivamento, que estamos prontas, dispostas e disponíveis. Nós seremos as testemunhas.
do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém? Pode passar. Em Atos 2, de 1 a 21, eu vou ler, eu preciso ler para que vocês tenham o conhecimento do dia de hoje, tá? Eu vou ler junto com vocês. Vamos lá. Quando chegou o dia de Pentecostes, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho que parecia o de um vento soprando muito forte, e esse barulho encheu toda a casa onde estavam sentados. Então, todos viram umas coisas parecidas com chamas que se espalharam como línguas de fogo, e cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito dava a cada pessoa. Estavam morando ali em Jerusalém judeus religiosos vindos de todas as nações do mundo. Quando ouviram aquele barulho, uma multidão deles se ajuntou e todos ficaram muito admirados, porque cada um podia entender na sua própria língua o que os seguidores de Jesus estavam dizendo. A multidão ficou admirada e espantada e comentava: essas pessoas que estão falando assim são da Galileia? Como é que cada um de nós as ouvindo falar na nossa própria língua, né? Então eles estavam admirados, como que pessoas que nem moravam lá estavam falando na língua deles, né? Versículo 9. Nós somos da pátria, da Pártia. Deixa eu pegar minha Bíblia, estou tentando ler no computador, mas não está dando não. Versículo 9. Peraí. Versículo 9. Nós somos da Pártia, da Média, do Elão, da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, que ficam perto de Cirene. Alguns de nós são de Roma, uns são judeus e outros convertidos ao judaísmo. Alguns são de Creta e outros da Arábia. E como é que todos estamos ouvindo essa gente falar em nossa própria língua a respeito das grandes coisas que Deus tem feito? Versículo 12. Todos estavam admirados, sem saberem o que pensar, e perguntavam uns aos outros: o que será que isso quer dizer? Mas outros zombavam, dizendo: esse pessoal está bêbado. Então Pedro se levantou junto com outros 11 apóstolos e, em voz bem alta, começou a dizer à multidão: meus amigos judeus, e todos vocês que moram em Jerusalém, preste atenção e escutem o que vou dizer. Estas pessoas não estão bêbadas, como vocês estão pensando. Essas pessoas não estão bêbadas como vocês estão pensando, pois são apenas 9 horas da manhã. O que de fato está acontecendo é o que o profeta Joel disse. Versículo 17. Arthur, muda para mim, por favor. Heitor. Muda para mim, por favor, esqueci de pedir. Obrigada. Versículo 17. É isso que eu vou fazer nos últimos dias, diz Deus. Derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas. Os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem. Os moços terão visões e os velhos sonharão. Sim, eu derramarei o meu espírito sobre os meus servos e as minhas servas, e naqueles dias eles também anunciarão a minha mensagem. Em cima, no céu, farei com que apareçam coisas espantosas, e embaixo, na terra, farei milagres. Haverá sangue e fogo, e nuvens de fumaça. O sol ficará escuro, e a lua se tornará cor de sangue, antes que chegue o grande e glorioso dia do Senhor. Então, todos os que pedirem a ajuda do Senhor serão salvos, em nome de Jesus. Amém. Vocês viram que poderosa essa leitura de Atos? Quando trouxe aqui sobre a vinda do Espírito Santo na terra e sobre nós? Pode passar, Heitor.
favor. Depois eu vou mandar para vocês grifar, tá bom? Então, aqui eu trouxe para vocês o real significado do batismo com o Espírito Santo. Só um minutinho. Deixa eu ver aqui. Só um minutinho, Heitor. A Zete conseguiu entrar? Vê aqui para mim que ela não está conseguindo. O real significado do batismo no Espírito Santo. Então, vamos lá. Aceitando Jesus como seu único e suficiente Salvador, acontece um religar, um reconectar com o seu Espírito e o Espírito Santo, que vivia do seu lado. Vivia do seu lado. E quando você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, o Espírito Santo passa a viver dentro de você, por intermédio de sua confissão de aceitar Jesus como seu Salvador, certo? Quem não conhecia sobre isso, eu trouxe para que você entenda o que significa o batismo com o Espírito Santo. É quando você reconhece que você precisa de Jesus para poder te guiar e levar toda a sua vida, emoções, sentimentos, direcionamento de caminhar, tá bom? O batismo com o Espírito Santo não é mais sobre estar dentro de nós, e sim sobre nós. Então, quando acontece o batismo do Espírito Santo em nós, ele não fica só mais dentro de nós, ele também passa a estar sobre nós, nos direcionando. Então, olha só, ele deixa de estar do lado, passa a viver dentro de nós e sobre nós. Então, nesse momento, né, que eu trouxe aqui para vocês, é como se nós fizéssemos um mergulho. É um mergulho profundo em uma piscina de poder, de glória, de unção da presença de Deus. É isso que acontece quando você é batizado pelo Espírito Santo. Você mergulha. Uns dormem em sono profundo, outros caem em risos, que eu vou trazer isso mais para frente. Então, são manifestações do agir quando você recebe o Espírito Santo, que é, então, esse significado do batismo, quando ele está sobre você e em você, tá bom? É quando Deus te dá a capacidade, né? Ele te dá uma capacidade e você fica tão cheia desse poder que agora você fica totalmente empoderada e você quer falar do Espírito Santo, você quer derramar o amor de Deus por onde você passa, né? Anunciar as boas novas nas palavras que nós lemos em várias partes da Bíblia. Então, aqui traz para nós que o poder do Espírito Santo, ele passa a dominar toda a nossa vida, todo o nosso ser, e nos centralizando na vontade de Deus. Esse é o ponto-chave. É quando tudo fica centralizado, tudo da nossa vida é centralizado à vontade de Deus, tá? Esse é o caminho quando nós estamos buscando o batismo do Espírito Santo. Muitos conseguem através da oração, né, da constância, da persistência ali em oração e jejum, e outros recebem porque é como eu disse agora há pouco, porque é escolhido do Senhor e pronto. É Deus quem dá, é o Espírito Santo que derrama. Ele escolhe e faz sobre a vida de quem ele quer. Uns conseguem buscando em oração e outros recebem sem nunca ter pedido, mas porque são ungidos do Senhor, assim como Davi foi. Não é verdade? Davi estava lá no meio do campo, cuidando das ovelhas, e era ele que o Senhor queria. Não é? Pode passar, Heitor, por favor. O que acontece na vida de quem é batizada com o Espírito Santo? Achei muito oportuno trazer para que vocês entendam. De início, todas as correntes que aprisionam você ao pecado, elas são quebradas. Então, quem é batizado pelo Espírito Santo nunca mais consegue ser a mesma. Não sente mais prazer do pecado como antes, sente exortado, né? Você sempre vai ser lembrada pelo Espírito Santo o tempo todo, quando você estiver próximo de um pecado, ou quando você cair em pecado. O Espírito Santo sempre vai estar exortando você, tá? Para que você não caia em pecado. E se você cair, arrependa-se de todo o seu coração, peça perdão. O Espírito Santo
vai te conduzir, vai levar até Deus a sua oração e o seu pedido, e você vai ser perdoada no nome poderoso de Jesus. Amém? Então, a pessoa que recebe o Espírito Santo, ela começa a sentir uma necessidade de evangelizar e testemunhar para todos, em qualquer lugar, mesmo sem perceber. Como que é isso? Você está tão cheia, você foi tão abençoada, você viveu tão profundo a presença do Espírito Santo que você quer derramar para todo mundo. Então, se isso já está acontecendo com você, você já foi batizada com o Espírito Santo. O Espírito Santo já está em você e sobre você. Amém? Ela também tem a necessidade de transformação pessoal, né? Que é uma cobrança diária para se tornar uma pessoa semelhante a Cristo Jesus, que é aquela oração que nós fazemos, mente de Cristo, oração ensinável, que o nosso coração seja bom como o coração de Jesus, os nossos olhos, os nossos ouvidos. Esse pedido deve fazer parte da nossa oração todos os dias. Amém? Porque é esse o posicionamento que nós precisamos ter na nossa vida o tempo todo. Eu trouxe essa foto porque é exatamente isso que acontece. É uma libertação. Você se afasta do pecado, tá? Porque naturalmente o Espírito Santo, ó, vai falar para você, para com isso, você está em pecado, isso não está legal. Tá bom? Pode passar. O próximo. Para ser batizado com o Espírito Santo, você precisa crer. Se você não crê, você não vai ser. Se você vê as pessoas recebendo, se você vê as pessoas caindo no chão, falando em línguas, outras tendo riso santo, e você duvida, cuidado. Cuidado, porque a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão, tá? Se você vê, você ora, pede para o Senhor para que todo esse poder, que toda essa glória e essa manifestação venha também sobre a sua vida, para que você possa viver aquilo que os seus olhos estão vendo, mesmo que te falte fé. Olha como é diferente o posicionamento. Amém? Ser batizado pelo Espírito Santo é um presente de Deus para fortalecer a sua vida espiritual. Não basta pedir e buscar. É simples assim, Kelly? Sim. É simples assim, pedir e buscar. Olha o que diz em Lucas 11, versículo 13. Vocês, sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos. Quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Vocês entendem? Que se você pede, o Senhor te dá. Se você pede de todo o coração, porque você quer derramar sobre a vida de outras pessoas, que você quer abençoar pessoas, que você quer que as pessoas vivam na presença do Senhor, Ele vai derramar sobre a sua vida. Está escrito. Lembra? Nós oramos em cima do que está a palavra de Deus. E quando nós oramos na palavra, eu já ensinei isso para vocês, a oração muda. Porque você está pedindo firmado na palavra de Deus, para o reino de Deus, e não para benefício próprio. Amém? Por isso devemos jejuar e orar, para aumentar o nosso nível de fé e nos fazer desejar viver essa glória e esse poder de Deus, porque são essas duas palavras, é viver a glória e o poder de Deus. O jejum e a oração são ferramentas grandiosas, poderosas na tua vida. Quando você mortifica as vontades da carne, o teu espírito se eleva e as respostas chegam. Então, se você está buscando uma resposta em Deus, se você está precisando de um posicionamento, né? De uma resposta de alguma situação que você está passando, se você está precisando que o Senhor entre com providência rápida na tua vida, porque você está numa situação que é emergencial aos olhos de Deus, faça um jejum em oração. Por que em oração? Porque se você não orar, você não consegue. O teu corpo grita, o teu corpo vai espernear querendo comer. E quando você ora, você coloca o Senhor Jesus com você. Você traz a presença de Deus na tua vida e aí você consegue. Você não quebra. Mas o jejum tem que doer, tá? Tô lembrando vocês mais uma vez. O jejum, ele tem que doer em você. Fazer jejum de coisa mais ou menos não serve. Tá bom? Tem que fazer valer. E uma oração. Leia a palavra, leia, medite na palavra, ouça louvor, põe teu joelho no chão, conversa com o Senhor, fique em silêncio só pedindo a presença dele
mas vocês vão ver o poder que é de resposta do Senhor, tá? Para quem não sabe sobre jejum, o jejum de 3 dias, só de líquidos, ele tem um poder sobrenatural. São todos que podem fazer? Não pode fazer quem tem restrição médica por problemas de saúde grave. Esses é melhor buscar a ajuda de um médico antes de fazer. Mas quem tem uma vida normal, né, uma vida saudável, que se conhece, que conhece o seu corpo, fazer jejum de 3 dias só de líquido significa que você precisa de uma resposta rápida. Senhor, eu preciso de uma resposta rápida. O jejum de 3 dias, a Bíblia diz que é o jejum que traz resposta de Deus para você em 3 dias. Então, quando você se submete, você escreve, tá? Não pode deixar voando, não. Tem que escrever. Pai, em nome de Jesus, eu entrego ao Senhor o meu jejum. Um exemplo, tá? Durante esses 3 dias, eu vou tomar água, café sem açúcar, chá sem açúcar, Gatorade para hidratar. Isso para quem nunca fez, tá bom? Líquido só. 3 dias. Jejum e oração. Jejum e oração. Entrego ao Senhor esse jejum porque eu preciso disso. Preciso de uma providência financeira, preciso de uma resposta se eu faço ou se eu não faço esse negócio. Eu preciso de uma resposta se eu estou, se eu não estou pronta para isso que o meu coração está sentindo, se é o Senhor que está falando comigo ou não é, tá bom? E depois tem outros jejuns que a gente pode depois fazer uma aula só sobre isso para vocês entenderem mais como que funciona, tá bom? No caso, esse é um jejum quase total, tá bom? Porque ele tira os alimentos e fica só no líquido. Então vamos lá, voltando. Passa, Heitor, por favor. Como receber e o que vai acontecer. Como receber o Espírito Santo e o que acontece quando eu receber o Espírito Santo? É uma pergunta que muitos fazem. Então vamos lá. Não é sobre merecimento, tá? É sobre sede. É sobre sede da presença de Deus na tua vida. Quanto mais sede, mais vai ser derramado sobre a tua vida. Ore com fé e expectativa. Adore e se renda totalmente a Deus. Peça que Ele venha sobre você. Peça que Ele venha. Amém? Deseja uma vida cheia do Espírito Santo. Todo o tempo, lavando louça, limpando a casa, trabalhando, dirigindo o carro. Sempre ore pedindo a presença do Espírito Santo na sua vida. Ele vem te capacitar, né? Então, o que que acontece quando o Espírito Santo chega? Ele vem te capacitar, te encher do poder, né, dele e trazer intimidade mais profunda com Deus, porque isso naturalmente começa a acontecer na sua vida, tá? Uma pessoa que recebe, ela pode sentir. Todos esses agora que eu vou falar, é tudo de uma vez? Não. Um ou outro, uns sentem vários juntos, outros sentem só um, tá bom? E eu vou ler para vocês entenderem. O que a pessoa sente ao receber o Espírito Santo? Sensação de fogo ou calor intenso por todo o corpo. Ondas de alegria ou riso santo, que é uma alegria inexplicável e profunda que você não consegue parar de rir. Choro incontrolável, sensação de purificação e amor intenso. O choro incontrolável, ele pode vir durante uma oração profunda que você está ali e você começa a chorar profundamente. Ali você está sendo purificada pelo Espírito Santo e ele está derramando um amor sobrenatural sobre você. Uma paz sobrenatural, uma tranquilidade, uma segurança profunda, tá? Então, às vezes, você não tem nenhum dos outros, você só sente essa paz profunda como você nunca sentiu antes. Isso é sinal que você está recebendo o Espírito Santo. Amém? Falar em línguas estranhas, que é expressões naturais inspiradas pelo Espírito Santo. Sensação de eletricidade pelo corpo ou tremores, porque o nosso corpo ele responde ao poder de Deus, que é um poder sobrenatural, é uma glória muito grande. Fraqueza ou peso, né, da glória, que alguns caem, outros ficam sem força na presença de Deus. Visões ou revelações, algumas pessoas recebem direção profética e até imagens que vêm na sua mente ali no momento. Desejo de exaltar e glorificar a Deus, que você vai ter desejo de começar a fazer uma adoração intensa ali naquele momento, tá? Poder e ousadia espiritual, um sentimento de autoridade que te dá coragem para testemunhar.
tá bom? É ter a ousadia de Deus. É você dizer, não, eu vou lá e vou falar de Deus, porque eu sei o que eu estou falando. Eu sinto, eu sei, eu vou levar a palavra de Deus lá. Pronto, você já recebeu o Espírito Santo. Porque quem não está com o Espírito Santo não consegue ir lá e falar da palavra de Deus para outra pessoa que está precisando. Amém? Pode passar. Onde mais eu encontro sobre receber o Espírito Santo? Que às vezes, né, muitas pessoas podem falar assim, mas aonde mais que fala na Bíblia? Eu acho que ainda é pouco isso aí, né? Então vamos lá. Em João 7,37, diz sobre sede de Deus, que diz assim: o último dia da festa era o mais importante, e naquele dia Jesus se pôs de pé e disse bem alto. Jesus disse, tá? É o que a Bíblia está falando. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Como dizem as Escrituras Sagradas, rios de água viva vão jorrar do coração de quem crê em mim. Aleluia. Em nome de Jesus, eu declaro em nome de Jesus que toda aquela que estiver com o coração disposto, que crê em Jesus, estiver com sede, rios de águas vivas vão jorrar do seu coração, em nome de Jesus. Amém? Em Atos, capítulo 19, versículo 6, fala sobre sermos cheias do Espírito Santo, quando diz assim: aí Paulo pôs as mãos sobre ele e o Espírito Santo veio sobre eles. Então começaram a falar em línguas estranhas e a profetizarem. O Espírito Santo, ele dá palavras para vocês, tá? Só que vocês precisam abrir a boca e soltar os lábios. No início, quando o Espírito Santo vem derramar línguas estranhas para que vocês declarem e profetizem, isso, você precisa falar as palavras que vêm na sua mente, tá? Palavras mesmo que pequenininhas e repetitivas. Então pode ser que venha assim palavras pequenininhas só no começo na sua mente e aí você fala, mas será que sou eu ou será que é o Espírito Santo? Só começa a repetir o que vem, mesmo que seja baixinho, mesmo que seja em sussurro, vai se entregando, vai aumentando o seu nível de fé e o Espírito Santo vai derramando cada vez mais. Começa baixinho, a hora que o Espírito Santo trouxer, fala baixinho ali, só que você ouça, e aí você vai ver que o Espírito Santo vai começando a trazer mais e vai aumentando, e o fluir de falar em línguas vai vir naturalmente através do Espírito Santo na sua vida, tá? E se não acontecer, continue buscando, e na hora certa virá sobre a sua vida, em nome de Jesus, porque vem sobre a vida de todo aquele que busca, de todo o coração. O Espírito Santo derrama. Por quê? Porque está escrito. É a Kelly que está falando? Não. É a palavra de Deus que está falando. Tá? Nós vimos isso agora nos slides anteriores. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do 19 ao 20, diz assim, ó: não atrapalhem a ação do Espírito Santo. Não desprezem as profecias. É forte, né? Não atrapalhem a ação do Espírito Santo. Deixa ele agir em você. Comece a repetir as palavras, mesmo que sejam pequeninas. É o Espírito Santo testando a sua entrega diante ao que ele está apresentando para você. Amém? Ninguém começa a falar em línguas de repente um monte. Não é assim. O pouco você honra e o muito será derramado sobre a sua vida. Amém? Continue orando e se enchendo da palavra cada dia mais. É isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos fazer o que precisa ser feito. Amém? Pode passar. Esteja preparada, esperando o Espírito Santo. Não é do acaso. Você precisa desejar. Você precisa desejar o Espírito Santo. Você precisa estar diante dele. Você precisa desejar estar diante da presença de Jesus poderosamente. Tá? Quem não deseja, não alcança. Amém?
Volta um slide para mim, Heitor. Deixa eu colocar um ponto aqui, por favor. Olha só. Algumas pessoas, às vezes, me procuram e dizem assim, ó, mas Kelly, já faz 15 anos que eu vou na igreja e eu ainda não falo em línguas. O que eu tenho de errado? Você não tem nada de errado. Eu tenho certeza que o Espírito Santo já trouxe várias vezes o direcionamento. Mas muitas das vezes a gente fica esperando que já venha de uma vez e não é assim. Então, quando eu disse dessa forma que eu trouxe para vocês hoje, e que pode ser que alguma de vocês sintam isso, nós precisamos crer. Lembra que eu disse, nós somos o sopro de Deus. Deus já está em nós. Deus soprou nas nossas narinas. Nós já carregamos a presença de Deus. O que acontece é que às vezes a gente guarda numa caixinha e esconde. E a gente só precisa ativar. Ativar de novo. Por que ativar? Porque o mundo apagou, fechou um monte de cadeado. Por quê? Porque a voz do mundo, ela traz muitas mentiras para nós. Por exemplo, essas mentiras que eu vou falar para vocês agora, que faz com que a voz do Espírito Santo não fique audível no seu ouvido, tá? Assim, ó. Você não vai conseguir. Mentira. Isso não vem de Deus, porque as promessas de Deus é que você vai conseguir tudo na presença dele, em nome de Jesus. Você é fraca, mentira. Você é pecadora, mentira. Seus pecados já foram perdoados por Jesus naquela cruz. Você é incapaz, mentira. Deus não te perdoou, mentira. Você não pode fazer isso porque você não tem capacidade, mentira. Você não vai conseguir chegar lá, mentira. Você é fracassada, mentira. Isso não é para você, mentira. Você não é merecedora, mentira. É tudo mentira do diabo. Você não vai conseguir sair de onde você está, mentira. Mentira! Nós podemos tudo na presença de Deus. Ó, a palavra de Deus diz, é só pedir, tá aqui. Só pedir. Peça e eu te darei. Abre a porta e eu entrarei. Deixa Deus cuidar da tua vida. Deixa o Espírito Santo preencher você de forma sobrenatural. Deixa o Espírito Santo preencher você de forma sobrenatural, de forma que você, todas as vezes que começar a orar, sentir um calor, sentir um fogo pegar em você, um fogo nas suas costas, como se tivesse um cobertor nos seus ombros te aquecendo. Viva esse poder e essa glória. Queira viver esse poder e essa glória no nome santo de Jesus Cristo. Eu vim aqui nessa noite para pedir ao Senhor que derrame poderosamente a presença do Espírito Santo sobre cada uma de vocês, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Ora, macho, obrigada, Jesus. Curvem suas cabeças. Eu vou orar sobre vocês agora. Em nome de Jesus. Curvem suas cabeças, estendam suas mãos como recebendo. Descruzem suas pernas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Curvem suas cabeças, fechem seus olhos. Recebam, desejam receber em nome de Jesus. Levante suas mãos, faça o que o Espírito Santo mandar. Eu pedi para vocês ficarem com a mão como receber, mas se você sentir vontade de levantar, de louvar, de pedir ao Espírito Santo, de clamar enquanto eu oro por você, faça isso, deseje, chame o Espírito Santo para estar sobre você, deseje a presença dele sobre a sua vida, em nome de Jesus.
Vem, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Desce sobre cada aluna que está presente aqui agora, em nome de Jesus, Espírito Santo. Toca nelas agora, em nome de Jesus. Coloca o seu fogo sobre cada uma, preenchendo todo o ser de cada uma, do topo da cabeça à sola dos pés, corpo, alma e espírito, de forma sobrenatural, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, derrama sobre elas, Senhor, o teu poder, a tua glória, Espírito Santo. Faz delas filhas sensíveis, sensíveis à sua presença, em nome de Jesus. Toca no coração de cada uma delas agora, Espírito Santo. Aquece com muito amor o coração de cada uma que está presente aqui agora, em nome do Senhor Jesus. Deixa ela sentir a sua presença, sua doce presença, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Cobre elas com o teu fogo. Mais, Espírito Santo. Em nome de Jesus, mais. Enche elas com o teu fogo. Cobre elas com o teu fogo, Espírito Santo. Derrama a sua glória. Desse presente da sua glória na vida de cada uma delas. Elas estão dedicadas ao Senhor, estão dispostas e disponíveis a fazer o ID, a derramar o seu amor. Elas estão aqui para serem curadas, para curar em nome de Jesus. Elas estão buscando cura interior, Senhor Espírito Santo, cura. Leva a cura interior na alma de cada uma dessas mulheres, em nome de Jesus. Que o teu fogo cele todas as feridas, em nome de Jesus. Ajuda elas, Espírito Santo, a se levantarem como mulheres de Deus, em nome de Jesus. Venha sobre elas, que elas se manifestem debaixo da tua glória, em nome de Jesus. Seja com um choro intenso, com um riso santo da alegria. Seja com o calor do teu fogo, com tremor no corpo. Seja como for, Espírito Santo, uma paz profunda. Permita que cada uma sinta a tua presença, em nome de Jesus. Como profeta de Deus, eu me apresento nas cortes celestiais do meu Pai. Me rendo aos seus pés, meu Pai, e peço por cada uma dessas mulheres aqui presente nessa noite, que elas possam viver a glória da presença do teu Espírito Santo. Batiza elas em nome de Jesus. Eu batizo você, mulher, em nome do Senhor Jesus. Eu derramo sobre a sua vida agora, em nome de Jesus, o Espírito Santo de Deus. Receba em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Receba o Espírito Santo de Deus. Peça a Deus. Peça ao Espírito Santo para te encher mais. Clame ao Espírito Santo. Enche-me, Espírito Santo. Enche-me mais. Aviva-me, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Peça a Ele. Clame, levante seus braços, clame ao Espírito Santo para que ele te encha mais, para que ele te use, para que ele te empodere em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Não haverá mais medo em nome de Jesus. Não haverá mais medo de nada que é do mundo em nome de Jesus, porque maior é o amor que está agora dentro de você. Em nome de Jesus, o amor que está sendo colocado dentro de você agora é maior do que todo medo do mundo. Jesus te ama. Jesus deu a vida dele por você. Chama o Espírito Santo, clama a presença do Espírito Santo na sua vida agora, em nome de Jesus, de forma sobrenatural e poderosa, em nome de Jesus. Pai, é isso que eu te peço em nome de Jesus. O Espírito Santo está sobre a vida de cada uma agora que está ouvindo essa aula. O Espírito Santo está no centro da vida de cada um que está ouvindo
essa aula agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É isso que eu declaro, Senhor. É isso que eu te peço. No nome santo e poderoso de Jesus, eu agradeço ao Senhor por tudo que o Senhor já fez na vida de cada uma agora que está aqui presente. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. É o teu amor que faz tudo isso. É o teu amor que faz todas essas coisas, Senhor Jesus. É o teu amor que nos preenche, é o teu amor que nos dá a paz, é o teu amor que nos dá a certeza que nada nunca nos faltará, que mesmo que nós passemos pelo vale escuro da morte, nós não passaremos necessidade, porque o Senhor está junto de nós. Obrigado, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Toda honra, toda glória, toda adoração, toda oração e louvor é ao Senhor nosso Deus e a Jesus Cristo, nosso único Senhor e Salvador. Oh, meu Deus, obrigada. Se você nunca aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, se você gostaria de aceitar, eu peço para que você repita essa oração agora. Senhor Jesus, nessa noite, eu abro o meu coração e te recebo como meu único Senhor e Salvador da minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida e eu declaro que a partir de hoje o Senhor tem o total controle sobre a minha vida, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor Jesus. Santo, santo, santo. Obrigada, Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Obrigada. Obrigada, Jesus. Obrigada. Vamos fazer a ceia. Para quem está com a ceia, pegue sua ceia. Obrigada, Jesus. Nós te amamos tanto, Jesus. Oh, Jesus, a sua presença na nossa vida é tudo que nós mais precisamos. Jesus pegou o pão, deu graças a Deus, partiu e disse: Isso é o meu corpo, que é entregue em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Depois pegou o cálice e disse: Este é o cálice da nova aliança feita por Deus com o seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue. Toda vez que vocês beberem desse cálice, façam isso em memória de mim. Ao comerem desse pão e beberem desse cálice, estão anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Amém. Pai, em nome de Jesus, eu declaro ao Senhor que esse pedaço de pão e esse suco de uva representa o corpo e o sangue de Cristo. E que ao tomarmos dessa ceia, o nosso DNA espiritual será transformado e nós seremos cheias do amor e da pureza de Jesus. A nossa mente será como a mente de Cristo. Os nossos ouvidos serão bons. A nossa boca será usada para levar bênçãos na vida das pessoas. E os nossos olhos serão ativos, atentos a observar tudo que o Senhor nos pedir, porque a partir de hoje, o Senhor é o centro da nossa vida. Nós declaramos isso no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Aleluia. Pode tomar a sua ceia. Obrigada. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada. Pode tomar o seu cálice. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Eu te amo muito. Muito, muito, muito. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito na vida de cada uma de nós.
Obrigada, Jesus, pelo teu amor. Obrigada por sua mão protetora que nos protege, que nos guia. Obrigada, Jesus, porque o Senhor nos guia, o Senhor nos fortalece, o Senhor nos tira de todo período de desespero. O Senhor nos ajuda nas nossas lutas, o Senhor luta as nossas guerras que nós não podemos fazer, guerrear. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu revisto cada uma das minhas alunas agora aqui, Senhor, com uma nova armadura das cores celestiais para essa noite. Eu revisto, Senhor, cada uma delas com um novo capacete da salvação, para que toda a mente delas estejam protegidas e blindadas no nome santo e poderoso de Jesus contra todo ataque de Satanás. Eu revisto elas, Senhor, com a couraça da justiça, para que o coração delas, Senhor, esteja sendo blindado agora, em nome de Jesus. Coloco nelas, Senhor, o cinturão da verdade, que elas busquem e vivam na verdade, porque a verdade liberta e traz paz, em nome de Jesus. Eu revisto elas agora, Senhor, com as botas do evangelho da paz, e declaro que por onde elas caminharem, a sua palavra será levada em nome de Jesus. Em uma das mãos, Senhor, eu coloco nelas o escudo da fé, que a fé delas seja aumentada 70 vezes mais em nome de Jesus, porque é através da fé, Senhor, que elas vão se proteger contra todo o dardo do inimigo. E na outra mão, Senhor, a espada de fogo, a espada, Senhor, do Espírito, que é a palavra do Senhor. Dê a ela, Senhor, um conhecimento da palavra poderosamente, para que elas se defendam de todo ataque. Eu peço também, Senhor, que o Senhor conceda a elas fogo, fogo nessa espada, Senhor, para que elas levantem em guerra todas as vezes que for necessário contra o inimigo. Que elas passem essa espada de fogo em todo o ambiente pela casa, caminhando, marchando, orando, clamando seus anjos de guerra quando preciso for. No nome santo e poderoso de Jesus Cristo sempre. Amém. Amém, Senhor Jesus. Obrigado. Obrigado, Jesus. Obrigada. Obrigada a cada uma de vocês que participaram dessa aula de hoje, linda, abençoada, poderosa, cheia da presença do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele encheu o ambiente de uma forma tão sobrenatural hoje, que é impossível não sentir a presença dele. É impossível não sentir a presença dele. O Heitor está completamente tomado pelo Espírito Santo aqui na cozinha da minha casa. A glória de Deus está sobre nós. O Espírito Santo, ele toma o coração de todo aquele que está disposta, toda aquela que está pronta, né? E é lindo ver o Espírito Santo, ele me traz uma paz sobrenatural para falar da presença dele sobre vocês, né? Eu não sei o que cada uma de vocês sentiram, mas o Heitor está completamente tomado pelo Espírito Santo e nós devemos respeitar o que cada um sente, porque é a glória de Deus, né? É o Espírito Santo que derrama e isso é lindo, é a coisa mais linda do mundo de ver. Amém? Amém. Alguém sentiu alguma presença? Quer escrever no chat para mim? Ou quer falar? Que sentiu? Quer falar? Pode falar. Eu não estou escutando. Kelly, eu senti, tá. eu senti, né? Meu corpo esquentou e eu tô tomada mesmo de uma paz. Faz tempo, lembra que eu falei que eu fui renovada? Graças a Deus, eu continuo com essa paz e meu corpo vem esquentando muito. Fiquei tão feliz, falei, meu Deus, então fui batizada com batismo de fogo, né? As ondas de calor. Hoje meu corpo tá quente, minhas mãos brilhou. Amém. Glórias a Jesus. Toda honra e toda glória a Jesus.
né, uma paz, né, uma paz, uma paz, uma paz, um ambiente de paz, Kelly, eu tô arrepiando, Kelly, um ambiente de paz. Aleluia. Olha, tô Aleluia. arrepiada Eu da gostaria que presença. mais alguma irmã falasse, né? Porque É, nós somos sim, todas mulheres, somos todas em sim. busca da presença do Senhor, né? Ai, tô Fala que se pensando, alguém sentiu alguma coisa, ou uma paz, ou escreve para a fala gente para aí, compartilhar. menina. É tão lindo, né? O compartilhar é uma coisa que é nós, né? Vem de nós mesmo. Quem mais levantou a mão aqui? Deixa eu ver. Quer falar alguma coisa, Zete, pra gente? O seu coração, você sentiu alguma coisa? A Zete é minha irmã em Cristo. A nossa história é tão linda, qualquer dia a gente conta aqui como a gente se conheceu pela vontade de Cristo. A Zete é lá de Minas Gerais, para quem não conhece. Conheci ela através das redes sociais, né? O Senhor Jesus nos uniu e a gente sabe por quê, né? Por esse propósito de mais de 6 anos, né, Zete, já. E o Senhor nos mantém na presença dele, em nome de Jesus, né? Alguém quer falar alguma coisa? Minha irmã Cirlei, você sentiu alguma coisa? Aleluia, Leidinha, glória a Aleluia, Deus, aleluia. valorão, glórias a Jesus, é a Glória. glória de Deus. O Senhor quer se manifestar, Ele quer usar vocês, Ele quer preencher o coração de vocês de forma sobrenatural, para que vocês vivam tudo que Ele prometeu que vocês vivam. Sonhos, dias de alegria, presença dele, paz, saúde. Coisa mais gostosa ter saúde para fazer as coisas que o Senhor nos abençoa, um passeio, um caminhar, não é? Mãe, quer falar alguma coisa? Minha mãe tá aí, gente, olha que bonitinha, não é coisa mais linda de ver? A Que senhora sentiu lindo. alguma coisa, mãezinha? Fala. Se não fosse a tua vida, eu não estaria aqui falando para essas mulheres, né? E quantas outras vão te ouvir, né? Uma tocha Vão me para nós. ouvir, Uma tocha que não vai é? acender nossa. A tocha, né? Que vocês É caminhem pela tocha. casa, ó, com a espada na mão e a tocha na outra, ó, e orando e passando E espada de quantas fogo. tochas vão se acender pelo Brasil, pelo mundo, né? Estamos nessa Sim, intercessão, né? Não. E muitas em nome Oi, de... quem é? tochas vão ser acesas. Oi, mãe, pode falar. Não, eu nem consigo, né? Porque eu choro demais. Coisa linda, tá tomada pelo Espírito Santo. Pode falar, nós estamos ouvindo. Quer falar mais alguma coisa? Não, é só isso. Está tomada pelo Espírito Santo. Que coisa mais linda. Glórias a Jesus. É isso que ele quer fazer. É isso. Ele quer ocupar todo o espaço dentro de vocês. Só permitam, peça, deixa ele descer, deixa ele entrar, deixa ele estar em você e sobre você. É isso. Deixa ele guiar os seus passos e é lindo demais. Eu vou ter muito testemunho. Olha só, nós temos aqui a Zete de Minas. A Zete está quietinha, né? Mas outro dia ela vai falar. Nós temos aqui a Leidinha, que é de Pernambuco. Eu que tinha comentado com a Leide sobre a Zete, essa amiga nossa aqui, essa minha amiga que o Senhor me deu já há muitos anos atrás. E agora o Senhor me trouxe mais ela, né? Agora, olha que coisa linda, né? Para estar aqui junto comigo. É de Pernambuco ou é do Ceará? Ah, eu sou meio desligada da cabeça. Escreve aí, Leidinha, que eu esqueci de novo. De que lugar que você é? E ela escreveu aqui, ela escreveu para a gente no chat que ela quer ter saúde para honrar e glorificar o nome do Senhor, em nome de Jesus. E você vai ser curada dessa depressão, minha irmã. Em nome do Senhor Jesus, nós vamos levantar um clamor de oração e você vai se libertar em nome do Senhor Jesus dessa depressão. Tá bom? Vamos levantar uma oração de guerra, porque todas nós já somos mulheres de avivamento. A partir dessa noite que o Espírito Santo desceu sobre cada uma de vocês, nós já somos mulheres de avivamento poderosamente, e o poder vai descer cada vez mais sobre cada uma de nós. Amém? Nós vamos orar por você, tá, Leidinha? Eu vou levantar uma oração entre nós mesmos, tá bom? Todas nós que estamos nessa live, eu vou pedir um horário de oração para que a gente ajude você a se levantar dessa depressão. Em nome de Jesus. Obrigado
por cada uma que está aqui presente, obrigada por todas. Eu amo vocês em Cristo Jesus, de todo o meu coração. Tudo que nós estamos vivendo aqui é para honrar e glorificar o nome do Senhor, porque, como nós lemos hoje, nós vamos dar o nosso testemunho, assim como cada uma de vocês vai levar o testemunho de vocês sobre a vida das pessoas, para que elas também se levantem como um dia vocês se levantaram. Amém? Ó, um beijo para vocês. Semana que vem tem mais derramar, porque aí é sobre o fogo do Espírito Santo mesmo. Aí é o batismo do fogo, o batismo das águas, tá? Vou trazer um resumão abençoado para vocês, que o Espírito Santo já me deu direção. Amém? Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Se alguém precisar de alguma oração, alguma coisa específica, pode me chamar no WhatsApp. Amém? Deus abençoe. Tchau. Deus abençoe. Tchau. Até semana que vem. Glória.